Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 62. Pesquisa. Quero apresentar meu protesto formal contra a ideia de abandonar a torre. Essa é uma medida extrema, tomada de modo imprudente. Da gaveta 2 a 22, Quartzo Fumê. Segredos. A cidade estava transbordando com segredos. Estava entupida deles, tão apertados que não havia como deixar de vazar. A única coisa que Shallan podia fazer, então, era socar o próprio rosto. Era mais difícil do que parecia. Ela sempre recuava. Vamos lá, pensou, formando um punho. Com olhos bem apertados, ela se preparou, então bateu com a mão livre na lateral da própria cabeça. Mal doeu. Ela simplesmente não era capaz de atingir a si mesma com força suficiente. Talvez pudesse pedir a Adolin que fizesse isso para ela. Estava na oficina dos fundos na loja da costureira. Shallan havia pedido licença para ir até a sala de mostruário na frente, já que deduzira que os outros reagiriam mal às tentativas dela de atrair um espreno de dor. Ouvia as vozes deles enquanto interrogavam a educada costureira. Começou com os tumultos. Vossa Majestade, disse a mulher em resposta a uma pergunta de Elhokar. Ou talvez antes, com a... Bem, é complicado. Ah, não acredito que o senhor está aqui. Eu tive paixão para que acontecesse algo, é verdade, mas finalmente. Quero dizer, respire fundo, Iokiska, disse Adolin com gentileza. Até a voz dele era adorável. Podemos continuar depois que você tiver assimilado a situação. Segredos. Pensou Shallan. Segredos causaram tudo isso. Shallan espiou a outra sala. O rei, Adolin, a costureira Iokiska e Kaladin estavam sentados ali dentro, todos usando os próprios rostos novamente. Tinham enviado os homens de Kaladin, junto com Rubro, Ishnai e Vatar, para ajudar a empregada da costureira a preparar os quartos de cima e o sótão para acomodar os hóspedes. Iokiska e seu marido dormiriam em esteiras no quarto dos fundos ali. Naturalmente, Elhokar ficara com o quarto deles. Naquele momento, o pequeno grupo estava disposto em um círculo de cadeiras de madeira sob a vigilância distraída de manequins de alfaiate trajando uma variedade de casacos inacabados. Casacos com acabamentos similares estavam expostos por todo o mostruário. Tinham cores vivas, ainda mais vivas do que os aletianos usavam nas planícies quebradas, com fios de ouro ou prata, botões brilhantes e bordados elaborados nos bolsos grandes. Os casacos não fechavam na frente, exceto por uns poucos botões abaixo do colarinho, enquanto os flancos se estufavam, então se dividiam em caudas nas costas. Foi a execução da fervorosa, Luminobre, disse Iokiska. A rainha mandou enforcá-la. Foi tão horrível. Abençoada paixão, Vossa Majestade. Não quero falar mal da sua esposa. Ela não deve ter percebido. Apenas nos conte, tranquilizou Elhokar. Não tenha medo de represálias. Eu preciso saber o que o povo da minha cidade está pensando. Iokiska tremeu. Era uma mulher pequena e roliça, que usava suas longas sobrancelhas tailenas encaracoladas em 2 cachos gêmeos, e provavelmente estava na moda com aquela saia e colete. Shallan se demorou no umbral da porta, curiosa para saber o que a costureira tinha a dizer. Bem, continuou Iokiska, durante os tumultos, a rainha basicamente desapareceu. Recebíamos proclamações dela, de vez em quando, mas essas proclamações frequentemente não faziam muito sentido. Tudo degringolou com a morte da fervorosa. A cidade já estava em pé de guerra. Ela escreveu coisas tão horríveis, Vossa Majestade, sobre o estado da monarquia e a fé da rainha. E a Exudan condenou-a à morte, disse Elhokar. Iluminado apenas por umas poucas esferas no centro do círculo,
O rosto dele estava metade na sombra. Era um efeito bem intrigante, e Shallan capturou uma lembrança para desenhar depois. Sim, Vossa Majestade. Foi o Espreno Sombrio, obviamente, que realmente deu a ordem, disse Elhokar. O Espreno Sombrio que está controlando o palácio. Minha esposa nunca seria tão imprudente a ponto de executar uma fervorosa em tempos tão precários. Ah, sim, claro. Espreno Sombrio. No palácio. Iokiska pareceu aliviada em ter uma explicação para não culpar a rainha. Shallan ponderou. Então notou uma tesoura de tecido em um parapeito ali perto. Ela a agarrou. Então recuou de volta ao mostruário. Puxou a saia para o lado. Então se apunhalou na perna com a tesoura. A dor aguda queimou pela sua perna e por todo o seu corpo. Disse Padrão. Destruição. Isso não é normal para você. Shallan. Exagero. Ela tremeu de dor. O sangue se acumulou na ferida. Mas Shallan pressionou a mão contra ela para impedir que se espalhasse. Pronto. Aquilo bastou. Esprenos de dor apareceram ao redor dela, como se estivessem se arrastando para fora do chão. Pareciam pequenas mãos desarticuladas, sem pele, feitas de tendões. Normalmente, eram laranja vivo, mas aqueles ali eram de um verde doentio. E também eram errados. Em vez de mãos humanas, elas pareciam ser de algum tipo de monstro, distorcidas demais, com garras brotando dos tendões. Shallan captou uma lembrança às pressas, ainda segurando a saia do Raiva para que o sangue não a sujasse. Isso não dói? Perguntou o Padrão, do ponto da parede para onde se moveu. É claro que dói, disse Shallan, os olhos lacrimejando. Essa era a questão. Ele zumbiu, preocupado. Mas não havia motivo para isso, porque Shallan conseguira o que desejava. Satisfeita, ela sorveu um pouco de luz das tempestades e se curou. Então pegou um lenço na bolsa para limpar o sangue da perna. Ela lavou as mãos e o lenço na pia do banheiro. Ficou surpresa com a água corrente. Não havia pensado que Kholinar teria tais coisas. Pegou seu caderno e voltou à entrada do quarto dos fundos, onde se inclinou contra o batente, fazendo um desenho rápido do estranho e retorcido espreno de dor. Jasnah teria dito para ela deixar de lado seu caderno e ir se sentar com os outros, mas Shallan frequentemente prestava mais atenção com o caderno de desenho nas mãos. As pessoas que não desenhavam nunca pareciam compreender isso. Conte-nos sobre o palácio, pediu Kaladin. Espreno Sombrio, como Sua Majestade disse. Iokiska assentiu. Sim, Luminobre. Shallan levantou os olhos para ver a reação de Kaladin ao ser chamado de Luminobre, mas ele não demonstrou nada. Seu disfarce ilusório se fora, embora Shallan houvesse guardado aquele desenho, para possível uso posterior. Kaladin invocara sua espada mais cedo naquela manhã e agora tinha os olhos tão azuis quanto quaisquer outros que já vira. Eles ainda não haviam desbotado. Houve aquela grande tormenta inesperada. Continuou Iokiska. Depois daquilo, o clima enlouqueceu. As chuvas começaram a surgir de modo imprevisível. Mas quando aquela nova tempestade chegou, aquela com os relâmpagos vermelhos, deixou uma escuridão sobre o palácio. Tão horrível. Tempos sombrios. Imagino que ainda não tenham acabado. Onde estavam os guardas reais? Disse Elhokar. Eles deveriam ter reforçado a guarda, restaurado a ordem durante os tumultos. A guarda do palácio recuou para o palácio. Vossa Majestade, disse Iokiska. E ela ordenou que a guarda da cidade fizesse barricadas nas casernas, mas depois mandou que se mudasse para o palácio também. Eles não foram vistos desde então. Raios, pensou Shallan, continuando a desenhar. Acho que estou contando tudo fora de ordem. Mas esqueci. Prosseguiu Iokiska. No meio dos tumultos, veio uma proclamação da parte da rainha. Vossa Majestade. Ela queria executar os parchamanos da cidade. Bem, todos nós pensamos que ela devia estar. Me desculpe, mas pensamos que ela devia estar louca. Pobres criaturas. O que eles haviam feito de errado? Foi isso que pensamos. Nós não sabíamos. Bem, a rainha colocou pregoeiras por toda a cidade.
proclamando que os parchamanos eram esvaziadores. E, devo dizer, quanto a isso ela estava certa. Ainda assim, foi tão estranho. Ela nem parecia notar que metade da cidade estava se rebelando. O espreno sombrio, disse Elhokar, cerrando um punho. A culpa é dele, não de Aesuda. Houve relatos de assassinatos estranhos. Indagou Adolin. Assassinatos, ou violência, vindo em pares. Um homem morria e então, alguns dias depois, alguém mais era morto exatamente do mesmo jeito. Não, Luminobre. Nada. Nada assim, embora muitos tenham sido mortos. Shallan balançou a cabeça. Era um desfeito diferente ali. Outro antigo espreno de Odion. A religião e os mitos falavam deles de modo vago. Na melhor das hipóteses, tendendo a juntá-los de modo simplista em uma única entidade maligna. Navani e Jasnai haviam começado a pesquisá-los nas últimas semanas, mas ainda não sabiam muito. Shallan terminou seu desenho dos esprenos de dor. Então fez um dos esprenos de exaustão que haviam visto antes. Conseguirá vislumbrar alguns esprenos de fome ao redor de um refugiado no caminho. Estranhamente, esses não pareciam diferentes. Por quê? Preciso de mais informações, pensou Shallan. Mais dados. Qual era a coisa mais embaraçosa em que conseguia pensar? Bem, disse Elhokar, embora não tenhamos ordenado que os parchamanos fossem executados, apenas exilados, pelo menos parece que essa ordem alcançou a Aesuda. Ela devia estar livre o bastante do controle das forças sombrias para escutar nossas palavras via telepena. Naturalmente, ele não mencionou os problemas lógicos. Se a costureira estava correta quanto ao espreno sombrio ter chegado durante a tempestade eterna, então a Aesuda o havia executado a fervorosa por conta própria, pois isso havia acontecido antes. Do mesmo modo, a ordem de exilar os parchamanos também teria vindo antes da tempestade eterna. E quem sabia dizer se um desfeito poderia mesmo influenciar alguém como a rainha? O espreno em Urittiru havia imitado pessoas, não as controlado. Iokiska parecia estar um pouco dispersa na sua recontagem dos eventos, então talvez não desse para culpar Elhokar por se confundir com a cronologia. De qualquer modo, Shallan precisava de algo embaraçoso. Quando o derramei vinho na primeira vez que meu pai me serviu um pouco em um banquete. Não. Algo mais? Ah, disse Iokiska. Vossa Majestade, o senhor precisa saber. A proclamação exigindo a execução dos parchamanos. Bem, uma coalização de importantes olhos claros não a seguiu. Então, depois daquela tempestade terrível, a rainha começou a dar outras ordens, então os olhos claros foram se encontrar com ela. Deixe-me adivinhar, disse Kaladin. Eles nunca voltaram do palácio. Não, Luminobre, não voltaram. E aquela vez em que eu acordei e encarei Jasnah, depois de ter quase morrido, e ela havia descoberto que eu a tinha traído. Certamente se lembrar daquele evento seria o bastante. Não. Droga. Então, os parchamanos, disse Adolin. Eles foram executados? Não, continuou Iokiska. Como eu disse, todos estavam preocupados com os tumultos. Exceto os servos que postavam as ordens da rainha, imagino. A guarda da muralha por fim tomou uma atitude. Eles restabeleceram certa ordem na cidade, então juntaram os parchamanos e os exilaram para a planície lá fora. E então veio a tempestade eterna, disse Shallan, discretamente desabotoando a manga da sua mão segura. Iokiska pareceu se encolher na cadeira. Os outros ficaram em silêncio, o que forneceu a oportunidade perfeita para Shallan. Ela respirou fundo, então avançou, segurando seu caderno como se estivesse distraída. Ela tropeçou de propósito em um rolo de tecido no chão, soltou um gritinho e caiu no meio do círculo de cadeiras. Acabou esparramada no chão, com a saia na cintura, e nem estava usando as calças longas naquele dia. Sua mão segura escapou entre os botões da manga, aparecendo diante não só do rei, como de Kaladin e Adolin. Perfeitamente, horrivelmente, incrivelmente humilhante. Ela sentiu um rubor profundo tomando seu rosto, e esprenos de vergonha caíram ao redor dela em uma onda. Normalmente, eles assumiam a forma de pétalas de flores brancas e vermelhas.
Aqueles ali pareciam cacos de vidro. Os homens, naturalmente, estavam mais distraídos pela situação em que ela se metera. Shallan soltou um gritinho, conseguiu capturar uma lembrança dos esprenos de vergonha e se endireitou, corando furiosamente e enfiando a mão na manga. Essa pode ter sido a coisa mais maluca que você já fez. O que não é pouco. Ela agarrou seu caderno e saiu afobada, passando pelo marido de barba branca de Yoksca. Shallan ainda não ouvira uma palavra dele, parado junto da porta com uma bandeja de vinho e chá. Shallan pegou o copo mais escuro de vinho e tomou-o de um único gole, sentindo os olhares dos homens nas suas costas. Shallan, disse Adolin. Estou bem. Foi só um experimento, disse ela, fugindo para a sala do mostruário e se jogando em uma cadeira deixada ali para clientes. Raios, aquilo foi humilhante. Ainda podia ver parte da outra sala. O marido de Yoksca se aproximou do grupo com sua bandeja prateada. Ele parou junto de Yoksca, embora servir o rei primeiro fosse o protocolo correto, e pousou uma das mãos no ombro dela. Ela segurou a mão dele. Shallan abriu seu caderno de desenho e ficou contente em ver mais esprenos de vergonha caindo ao seu redor. Ainda vidro. Começou a desenhar, mergulhando na atividade para não pensar no que havia acabado de fazer. Então, disse ao locar na sala ao lado. Estávamos falando sobre a guarda da muralha. Eles obedeceram às ordens da rainha. Bem, foi por volta dessa época que o alto marechal apareceu. Eu nunca vi a cara dele. Ele não desce muito da muralha. Ele restaurou a ordem, o que é bom, mas a guarda da muralha não tem homens suficientes para policiar a cidade e vigiar a muralha. Então eles ficam ocupados vigiando a muralha e só nos deixam sobrevivendo aqui. Quem está no comando agora? Indagou Kaladin. Ninguém, disse Yoksca. Vários grãos-senhores. Bem, eles basicamente tomaram partes da cidade. Alguns argumentaram que a monarquia havia caído, que o rei, peço perdão, vossa majestade, os abandonara. Mas o verdadeiro poder na cidade é o culto dos momentos. Shallan levantou os olhos do desenho. Aquelas pessoas que vimos nas ruas? Perguntou Adolin. Vestidos como esprenos. Sim, vossa alteza, disse Yoksca. Eu não sei o que dizer ao senhor. Os esprenos na cidade às vezes parecem estranhos, e o povo acha que tem a ver com a rainha, com a tempestade estranha, com os parchamanos. Eles estão com medo. Alguns começaram a alegar que vem um novo mundo chegando, um novo mundo muito estranho. Um mundo sob o comando dos esprenos. A igreja Vorin declarou que o culto dos momentos é uma heresia, mas muitos dos fervorosos estavam no palácio quando ele escureceu. A maioria dos que sobraram se refugiou com um dos grãos-senhores que reivindicaram pequenas áreas de colinar. Esses senhores estão cada vez mais isolados, reinando sobre seus distritos por conta própria. E então os fabriais. Shallan se levantou apressado e enfiou a cabeça na outra sala. O que tem os fabriais? Quando se usa um fabrial, de qualquer tipo, desde telepenas até aquecedores e doriais, isso atrai eles. Esprenos amarelos que gritam, cavalgando o vento como feixes de uma luz horrível. Eles berram e giram ao seu redor. E isso costuma trazer as criaturas do céu, aquelas com roupas soltas e lanças longas. Elas capturam o fabrial e às vezes matam a pessoa que estava tentando usá-lo. Raios! Pensou Shallan. Você viu isso? Perguntou Kaladin. Qual é a aparência dos esprenos? Você os ouviu falando? Shallan olhou para Yoksca, que havia afundado ainda mais na cadeira. Eu acho que talvez devêssemos dar um descanso para a boa costureira, observou Shallan. Nós aparecemos à porta dela do nada. Roubamos seu quarto e agora estamos interrogando-a. Tenho certeza de que o mundo não vai desabar se dermos a ela alguns minutos para beber seu chá e se recuperar. A mulher olhou para Shallan com pura gratidão no rosto. Raios! Disse Adolin, se levantando de um salto. Você tem toda a razão, Shallan. Yoksca, nos perdoe, e muito obrigado por... Não precisa agradecer, vossa alteza. Eu tive paixão de que o socorro viria.
E aqui está. Mas se o rei me permite, um pouco de descanso. Sim, um pouco de descanso cairia muito bem. Kaladin grunhiu e concordou, mas Elhokar acenou de uma maneira que não foi exatamente uma liberação. Foi mais. Ensimesmada. Os 3 homens deixaram Iokiska descansar e se juntaram a Shallan no mostruário, onde a luz do crepúsculo fluía entre as cortinas das janelas frontais. As janelas normalmente ficavam abertas para mostrar as criações da costureira, mas sem dúvida elas haviam passado a maior parte do tempo fechadas recentemente. Os 4 se reuniram para digerir o que haviam descoberto. Bem, indagou Elhokar, falando, de modo incomum, em um tom baixo e pensativo. Quero saber o que está acontecendo na guarda da muralha, disse Kaladin, o líder deles. Nenhum de vocês ouviu falar nele? O alto marechal Azuri. Indagou Adolin. Não, mas passei anos longe. Certamente há muitos oficiais na cidade que foram promovidos, enquanto o resto de nós estava na guerra. Talvez seja Azur quem está alimentando a cidade, disse Kaladin. Alguém está fornecendo grãos. Esse lugar já teria devorado tudo e estaria morrendo de fome sem uma fonte de comida. Pelo menos aprendemos alguma coisa, disse Shallan. Sabemos por que as telepenas foram interrompidas. Os esvaziadores estão tentando isolar a cidade, comentou Elhokar. Eles trancaram o palácio para impedir que alguém usasse o sacroportal. Então cortaram as comunicações via telepenas. Estão ganhando tempo até que possam reunir um exército grande o bastante. Shallan se arrepiou e levantou seu caderno de desenho, mostrando-lhes os rascunhos que havia feito. Tem algo errado com os esprenos da cidade. Os homens concordaram quando viram seus desenhos, embora só Kaladin parecesse captar o que ela havia feito. Ele olhou do desenho dos esprenos de vergonha para a mão dela, então arqueou uma sobrancelha. Shallan deu de ombros. Bem, funcionou, não funcionou? Prudência, disse o rei em voz baixa. Não devemos simplesmente sair correndo e cair em seja qual for a escuridão que capturou o palácio, mas não podemos nos dar ao luxo de ficarmos parados. Ele se impertigou. Shallan havia se acostumado a ver Elhokar como um detalhe, culpa da maneira como Dalinar, cada vez mais, viera o tratando. Mas agora havia uma determinação intensa nele. Sim, até um porte régio. Sim, ela pensou, capturando outra lembrança de Elhokar. Sim, você é rei. E pode honrar o legado do seu pai. Precisamos de um plano, disse Elhokar. Eu ficaria feliz em ouvir sua sabedoria nessa questão, Corredor dos Ventos. Como devemos abordar a situação? Para ser honesto, não estou certo de que deveríamos abordar. Vossa Majestade, pode ser melhor pegar a próxima grande tormenta, voltar para a torre e nos reportarmos a Dalinar. Ele não pode nos alcançar aqui com suas visões, e um dos desfeitos pode muito bem estar além dos parâmetros da nossa missão. Não precisamos da permissão de Dalinar para agir, disse Elhokar. Eu não quis dizer. O que meu tio vai fazer, capitão? Dalinar não vai saber mais do que nós. Ou fazemos alguma coisa em relação a Kholinar agora, ou entregamos a cidade, o sacroportal e minha família ao inimigo. Shallan concordou, e até mesmo Kaladin assentiu lentamente. Deveríamos pelo menos vasculhar a cidade e ver como estão as coisas, observou Adolin. Sim, concordou Elhokar. Um rei precisa de informações precisas para agir corretamente. Tesseluz poderia assumir a aparência de uma mensageira. Claro, disse Shallan. Por quê? Digamos que eu queira ditar uma carta para Exudan, disse o rei. Então selá-la com o selo real. Você poderia interpretar o papel de uma mensageira que veio pessoalmente das planícies quebradas, viajando em meio a grandes dificuldades, para alcançar a rainha e entregar minhas palavras. Poderia se apresentar no palácio e conferir como os guardas ali reagem. Essa não é uma má ideia, admitiu Kaladin. Ele parecia surpreso. Pode ser perigoso, disse Adolin. Os guardas podem levá-la para dentro do palácio em si. Eu sou a única aqui que confrontou um desfeito diretamente, disse Shallan. Tenho a maior probabilidade de identificar a influência de um, e tenho os recursos para sair. Concordo com Sua Majestade.
Uma hora alguém precisa entrar no palácio para ver o que está acontecendo lá. Prometo recuar rapidamente se meu instinto disser que alguma coisa está acontecendo. Disse Padrão inesperadamente da sua saia. Ele geralmente preferia ficar em silêncio quando havia mais gente por perto. Vou vigiar e alertar. Nós tomaremos cuidado. Veja se consegue avaliar o estado do Sacroportal, disse o rei. Sua plataforma faz parte do complexo do palácio, mas há maneiras de subir além do palácio em si. A melhor coisa para a cidade pode ser entrar silenciosamente, ativá-lo e trazer reforços, então decidir como resgatar minha família. Mas, por enquanto, faça apenas o reconhecimento da área. E o resto de nós só vai passar a noite sentado aqui, reclamou Kaladin. Esperar e confiar naqueles a quem você atribuiu uma tarefa é a alma da monarquia. Corredor dos Ventos, disse Elhokar. Mas suspeito que a luminosa Shala não teria objeções à sua companhia, e prefiro que alguém esteja a postos para ajudá-la a escapar no caso de uma emergência. Ele não estava exatamente certo. Ela teria objeções à presença de Kaladin. Vel não o queria olhando sobre seu ombro e Shala não queria que ele fizesse perguntas sobre aquela persona. Contudo, não conseguiu encontrar uma objeção razoável. Quero avaliar o clima da cidade, disse ela, olhando para Kaladin. Peça para Iokiska escrever a carta do rei. Então me encontre. Adolin, há algum bom ponto onde eu e Kaladin possamos nos encontrar? As grandes escadarias que dão para o complexo do palácio. Talvez? É impossível não vê-la, se há uma pequena praça diante delas. Excelente, disse Shala. Vou estar usando um chapéu preto. Kaladin, você pode usar seu próprio rosto. Imagino, agora que passamos pela guarda da muralha. Mas essa marca de escravo. Ela estendeu a mão para criar uma ilusão que a fizesse desaparecer da testa dele. Kaladin segurou a mão dela. Não precisa. Vou deixar que meu cabelo a cubra. Ainda dá para ver, respondeu Shala. Então deixe-a. Em uma cidade cheia de refugiados, ninguém vai se importar. Ela revirou os olhos, mas não insistiu. Ele provavelmente estava certo. Naquele uniforme, provavelmente só seria tomado por um escravo que alguém comprou, então colocará na sua guarda doméstica. Muito embora a marca Shashi fosse estranha. O rei foi preparar sua carta e Adolin e Kaladin permaneceram no mostruário para conversar em voz baixa sobre a guarda da muralha. Shala subiu a escada. Seu quarto era um cômodo pequeno no segundo andar. Dentro dele estavam Rubro, Vattai e Shiná, a espiã e assistente, conversando baixinho. O quanto da conversa vocês escutaram? Perguntou Shala a eles. Não muito, disse Vattai, indicando com o polegar sobre seu ombro. Estávamos ocupados demais vendo Ishná revirar o quarto da costureira para ver se ela estava escondendo alguma coisa. Diga-me que não fez uma bagunça. Bagunça nenhuma, prometeu Ishná. E nada a relatar também. Acho que a mulher é mesmo tão tediosa quanto parece. Mas os rapazes aprenderam alguns bons procedimentos de busca. Shalom atravessou o pequeno quarto de hóspedes e olhou pela janela para a atordoante vista da rua da cidade. Tantos lares, tantas pessoas. Assustador. Felizmente, Vel não via as coisas desse jeito. Só havia um problema. Não posso trabalhar com essa equipe sem que eles acabem fazendo perguntas. Essa missão de Colinar levaria a isso, já que Vel não havia voado com eles. Shala andou temendo aquele momento. E, meio que, ansiando por ele, preciso contar a eles, sussurrou ela. Fez padrão. Isso é bom. Progresso. Na verdade, Shalom fora encurralada. Ainda assim, uma hora teria que ser feito. Ela caminhou até sua bolsa e pegou um casaco branco e um chapéu dobrável. Um pouco de privacidade, rapazes, disse ela para Vattai e Rubro. Vel precisa se vestir. Eles olharam do casaco para Shalom, depois de volta. Rubro deu um tapa na lateral da cabeça e soltou uma gargalhada. Você está brincando? Bem, eu me sinto um idiota. Ela imaginou que Vattai se sentiria traído. Em vez disso, ele assentiu, como se aquilo fizesse muito sentido. Ele bateu continência com o dedo e os dois homens se retiraram. Ishná permaneceu ali. Shalom havia, depois de algum debate, decidido trazer a mulher.
Mirais e aprovara, e no final, Vel precisava do treinamento. Você não parece surpresa, disse Shalom enquanto começava a se trocar. Eu desconfiei quando Vel. Quando você me disse para vir nessa missão, respondeu ela. Então vi as ilusões e juntei os pontos. Ishna fez uma pausa. Pensei que fosse o contrário. Pensei que a luminosa Shalom fosse o disfarce. Mas a espiai. Essa é a identidade falsa. Errado, contestou Shalom. As duas são igualmente falsas. Depois de vestida, ela folheou o caderno de desenho e encontrou um rascunho de Lin no seu uniforme de batedora. Perfeito. Vá dizer ao luminobre Kaladin que já saí e estou explorando a cidade, e que ele deve me encontrar daqui a 1 hora. Ela saiu pela janela e caiu um andar até o chão, contando com sua luz das tempestades para impedir que as pernas se quebrassem. Então partiu rua abaixo. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.